Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós tomamos conhecimento disso, crescemos na graça e no conhecimento. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, reine perenemente na sua vida. Estou aqui para falar-lhe um pouco sobre Jesus, sobre coisas espirituais, valores espirituais. Coisas estas que estão muito ausentes na vida de muitas pessoas. Mas isso é terrivelmente prejudicial, porque Jesus é uma fonte de vida. Jesus é fonte de paz, fonte de alegria, fonte de esperança. E quando nós não temos o conhecimento suficiente ou necessário a respeito de Jesus, perdemos muito daquilo que Ele é e daquilo que Ele tem para cada um de nós. Por isso, vale a pena refletir sobre esta pessoa bendita, a pessoa de Jesus, que um dia encarnou, tornou-se carne, fez-se carne, por obra do Espírito Santo. Assim, Jesus foi gerado no ventre de Maria e nasceu o Filho de Deus, na condição de homem, em condição plenamente humana, sem ter deixado de ser Deus. No entanto, ele voluntariamente abdicou, abriu mão desse direito para se identificar com você e comigo, para se identificar com a humanidade e revelar ao mundo a essência do amor de Deus, o propósito divino para as nossas vidas. Com isso, você e eu começamos a entender a importância, o valor de Jesus Cristo para qualquer pessoa. Qualquer um de nós depende dele. Assim como fisicamente dependemos da água para sobrevivência ou para sobrevivermos, nós também dependemos de Jesus para sobreviver espiritualmente. O ser humano não é apenas matéria, não é apenas carne e osso ou ossos, não é apenas nervos, pele, artérias, veias. O ser humano é muito mais que isso. Essa é a parte material, mas no seu interior reside a alma, reside o espírito. Essa parte exterior é perecível. Com o tempo ela será dissipada, mas a interior, que é a que de fato necessita de Jesus, esta é imortal. E é claro que quando esta vida física terminar, a espiritual vai continuar, adentrará a eternidade. E o conhecimento sobre Jesus é de fundamental importância por conta disso. Quando lemos João capítulo 3, versículo 16, encontramos as seguintes palavras: porque Deus amou o mundo de tal maneira,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe como essa revelação divina é estupenda. Primeiro, a grandeza do amor de Deus, de tal maneira, é inexplicável, é impossível explicar, descrever com palavras humanas, com conceitos humanos, o amor de Deus. Vai para muito além da nossa razão, vai para muito além daquilo que pensamos, transcende a essa visão ou entendimento físico. É algo sublime, é algo glorioso. Para concretizar este seu amor para conosco, Deus enviou o seu único Filho, o seu Filho unigênito, a fim de que, através de Jesus, tenhamos o conhecimento do Pai. E Jesus Cristo disse, quando estava aqui na terra, quem me vê a mim, vê o Pai. São coisas que contribuem diretamente para uma educação cristã, uma educação espiritual. E quando nós tomamos conhecimento disso, nos apegamos a estas coisas e desenvolvemos este conhecimento, crescemos na graça e no conhecimento. E isso vai nos habilitando cada vez mais para a eternidade. Pois no final do versículo, a palavra de Deus diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos aí duas coisas que são reais: perecer e viver. É preciso fazermos uma boa leitura dessa verdade revelada por Jesus a Nicodemos, porque isto nos ajuda a ter um real conhecimento das coisas espirituais. Conhecer Jesus é fundamental para qualquer pessoa. E aqueles que já o conhecem, aqueles que já entraram nessa dimensão, sabem perfeitamente o que isto significa. Temos na Bíblia a história de um homem chamado Saulo, um homem que perseguia a igreja, perseguia os servos de Jesus. Ele tinha um objetivo: eliminar da terra todo resquício de pessoas que pudessem professar Jesus, chamado de caminho e também chamado de seita naquela época. E Saulo não suportava isso e queria eliminar essa fonte, queria exterminar este conceito. Só que Paulo não sabia que se tratava de um conceito divino. Para ele, era apenas uma religião, era apenas uma seita para enganar, como tantas outras já haviam surgido nos seus dias. E Paulo, então, se dedica a esta causa de uma forma forte, contundente. E, de repente, ele descobre quem é Jesus. E quando ele tem o impacto da presença de Jesus, ele pergunta: quem és, Senhor? A resposta foi imediata: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
A partir dali, Saulo começou a viver em uma nova dimensão e nunca mais ele quis deixar de viver esta realidade. Conheça Jesus, experimente esta verdade gloriosa e desfrute das suas ricas bênçãos. Deus é contigo para te ajudar.